A mitologia grega está repleta de imagens incomuns de homens estranhos, com caudas e orelhas de cavalos. Estão sempre nus, quase sempre acompanhados de mulheres e muitas vezes segurando uma taça de vinho. Estes são os sátiros, um tipo de ser da natureza na mitologia grega. Travessos e luxuriosos, eles eram mais conhecidos pela embriaguez e perseguindo ninfas do que por incorporar quaisquer grandes ideais. Mas, de qualquer forma, eles estavam muito longe de ser vilões ou um ser maligno. Por baixo de seu comportamento obsceno, havia uma sabedoria tão antiga quanto qualquer outra no mundo grego. Enquanto suas contrapartes femininas, as ninfas, eram conhecidas por sua beleza e graça, os sátiros eram muito diferentes. Esses seres masculinos da natureza não eram considerados atraentes, refinados ou elegantes de forma alguma. Eles eram bestiais tanto na aparência quanto no comportamento. A antítese dos olímpicos mais cultos e até mesmo dos homens civilizados das cidades-estados gregas. Os sátiros eram imediatamente reconhecíveis por seus traços animalescos. Eles combinavam características humanas e animais de uma maneira que a maioria das pessoas achava grotesca e estranha. Nas primeiras peças de arte sobreviventes, os sátiros foram descritos como seres semelhantes a cavalos ou burros. Eles muitas vezes tinham orelhas longas e peludas, e quase sempre tinham um rabo de cavalo. Às vezes, eles também tinham as pernas de um animal. Isso era mais comum na arte grega primitiva, mas na era clássica eles eram retratados de uma maneira mais humana. Eles eram comumente relacionados com o deus primitivo Pan. Eles também eram identificáveis por seu estado proeminente e permanente de excitação. Embora a nudez não fosse incomum na Grécia Antiga, a falta de modéstia dos sátiros os diferenciava ainda mais das formas mais ideais dos deuses e heróis. O padrão grego ideal era atraente, mas não glorificava as partes mais íntimas de seu corpo. Os sátiros eram horríveis e exibiam seus instintos mais básicos o tempo todo. Suas formas físicas também davam um vislumbre do caráter dos sátiros. Suas ações eram tão incivilizadas quanto os seus corpos. Uma das primeiras descrições escritas dos sátiros, escrita por Hesíodo no século 7 a.C., os descreveu como sátiros inúteis e brincalhões. Essa caracterização não mudou muito nos séculos posteriores. Os sátiros eram espíritos travessos que gostavam de beber, dançar e causar problemas. Eles buscavam diversão pregando peças nas pessoas e perturbando a paz alheia. Os sátiros também eram conhecidos por sua luxúria e estavam constantemente perseguindo ninfas e mulheres mortais. Eles nem sempre foram bem-sucedidos nessas atividades e acabavam se transformando em piada aos olhos femininos. Como companheiros de Dionísio, muitas vezes estavam bêbados. Um dos sátiros mais famosos das histórias gregas, Silenos, bebia vinho quase constantemente porque só quando bêbado ele podia fazer profecias sobre o futuro. A tendência para a alegria, combinada com o consumo de álcool, fez dos sátiros um grupo turbulento. Eles geralmente eram mostrados tocando música e dançando, sempre na companhia de ninfas. Apesar de seu mau comportamento, os sátiros ainda eram reverenciados como um tipo de ser sagrado. Se acreditava que eles possuíam grande sabedoria, mesmo que nem sempre compartilhassem o que sabiam. Os sátiros muitas vezes falavam em enigmas e piadas, mas no cerne do que diziam estavam conselhos sábios e filosofia profunda. Os sátiros podem ter sido comediantes, malandros obscenos, mas ainda havia motivos para reverenciá-los. Os sátiros estavam ligados a um deus olímpico acima de todos os outros. Esse era Dionísio, o deus do vinho e das festas. Os sátiros luxuriosos e desordeiros, segundo os mitos, viviam em sua comitiva atrás de suas bênçãos. Junto com várias ninfas, eles o seguiram de um lugar para outro, causando caos aonde quer que fossem. A relação entre Dionísio e os espíritos da natureza começou cedo. Dionísio perdeu sua mãe quando ainda era apenas uma criança. Em consequência disso, Zeus deu a Dionísio um grupo de ninfas para serem criadas. Crescendo no campo, o jovem deus passava grande parte de seu tempo brincando com os espíritos que viviam lá. Seu tutor, Silenos, era considerado o mais velho e sábio entre os sátiros. Quando Dionísio cresceu e adotou o vinho como seu domínio especial, Silenos ficou ao seu lado.
O sátiro mais velho passou a ser descrito como gordo e bêbado, que muitas vezes tinha que ser carregado ou montado nas costas de um jumento, porque não conseguia andar de tanta bebida que havia tomado. Enquanto os sátiros adoravam causar caos com suas festividades, eles também proporcionavam entretenimento a Dionísio. Atenas era conhecida como um centro de artes e cultura, e nos célebres teatros os sátiros desempenhavam um papel proeminente. O teatro grego oferecia mais do que apenas entretenimento. As peças, particularmente aquelas que retratavam as histórias dos deuses, eram uma forma de devoção e instrução religiosa na Grécia. Enquanto o teatro clássico é lembrado por suas comédias e tragédias, uma terceira forma, a peça satírica, foi a mais popular de seu tempo. As peças gregas faziam uso de um coro, um grupo de falantes que atuavam como narradores da história que estava sendo retratada. Nas peças de sátiros, os homens que compunham o coro estavam vestidos como esses espíritos da selva. Essas peças eram de natureza obscena e mostravam os grandes mitos e lendas do passado distante de uma maneira diferente da maneira como eram geralmente contadas. As peças de sátiro eram conhecidas por seu humor grosseiro e piadas grosseiras, mesmo quando mostravam cenas sérias. O coro de sátiros era liderado por Silenos, que eles descreviam como seu pai, e todos eles, às vezes, desempenhavam um papel na ação da história. Em uma peça sobrevivente que contou sobre as viagens de Ulisses, por exemplo, Silenos estava presente quando o herói enfrentou o ciclope Polifemo e enganou ambas as partes para lhe dar continuamente mais vinho. Com o tempo, os sátiros ficaram mais parecidos com humanos. Suas pernas animalescas foram substituídas pelas dos homens, e sua caracterização nas histórias tornou-se mais diversificada. Os sátiros foram mostrados tocando flauta e participando de outras atividades civilizadas com mais frequência, mesmo que o fizessem no ambiente agitado dos seguidores de Dionísio. Com o desenvolvimento da sociedade grega, os sátiros passaram a ser retratados, como muitas outras figuras masculinas da mitologia, como jovens atraentes nus. As únicas dicas de sua espécie em algumas esculturas sobreviventes são pequenas caudas esculpidas em pedra. Suas barbas e cabeças calvas foram substituídas por cachos atraentes, e pelo menos por um tempo, os sátiros na arte foram vistos como ideais desejáveis. Nas representações posteriores dos romanos, no entanto, os sátiros mais gentis não duraram. Eles mais uma vez se tornaram mais parecidos com animais e menos atraentes fisicamente. Muitos artistas e escritores os confundiram com primatas de terras estrangeiras, que pareciam zombar dos humanos com seus ruídos sem sentido. Quando o cristianismo ultrapassou as antigas religiões da Grécia e de Roma, os sátiros sofreram uma mudança de caráter ainda mais drástica. Suas personalidades e seus modos estavam em conflito direto com a moral e os ideais cristãos. A sexualidade aberta e a folia bêbada dos sátiros eram vistas como pecaminosas e vergonhosas. Os cristãos retratavam essas criaturas como demônios. Enquanto os gregos usavam a palavra daemons para seus espíritos rústicos, ela assumiu um significado muito mais sinistro na Idade Média. Até hoje, as imagens mais comuns de demônios no mundo judaico-cristão são baseadas em representações de sátiros e faunos. Satanás é mais frequentemente mostrado com as pernas e chifres de bode de Pan. Esta imagem realmente veio um pouco mais tarde, e na era medieval, demônios eram ainda mais deformados e grotescos. Nas descrições medievais, um demônio poderia ser reconhecido por características como chifres ou cauda, assim como os sátiros. Eles, juntamente com muitas outras criaturas fantásticas de várias mitologias, eram chamados de demônios pagãos. Eles também foram associados a ameaças do folclore e lendas locais, como o bestial homem selvagem e outros espíritos ameaçadores da floresta. A fusão romana de sátiros e primatas continuou, mas em um contexto cristão, eles se tornaram zombarias diabólicas da forma humana e sua criação pelo Deus bíblico. No Renascimento e depois, um renovado interesse pela arte e literatura clássica ajudou a reabilitar a imagem dos sátiros. Os mitos antigos foram redescobertos e os sátiros foram mais uma vez pintados como companheiros de adoráveis ninfas. Na era vitoriana, os sátiros desumanos e as belas ninfas tornaram-se uma maneira de retratar cenas sexuais na arte que eram menos ofensivas às sensibilidades da época.
Um tema clássico e a representação de alguém que não era exatamente um homem humano permitia obras de arte que eram aceitáveis o suficiente para serem coletadas pela própria Rainha Vitória da Inglaterra. No século XX, a imagem foi alterada. Obras de ficção, como as Crônicas de Nárnia e fantasia, incorporaram elementos da mitologia grega em histórias destinadas às crianças. Os faunos e sátiros tornaram-se menos ameaçadores, menos desordeiros e muito menos sexualizados. Tornaram-se brincalhões e inocentes, fazendo amizade e ajudando crianças em busca de aventura. Os sátiros não foram as únicas figuras antigas a combinar formas humanas e animais. Em todo o mundo, muitas culturas compartilhavam esses tipos de seres. Muitas vezes, eles tinham muito em comum com os sátiros. Eles estavam associados à natureza, suas características humanas e animais, mostrando tanto sua sabedoria quanto sua selvageria. Outros, às vezes, eram trapaceiros. Características bestiais e mudança de forma eram traços comuns para divindades e espíritos que existiam para enganar os desavisados. Os sátiros gregos combinaram todos esses elementos. Eles eram divindades da natureza por excelência, incultos, rudes e selvagens, mas exibindo sabedoria e inteligência, o que no fim das contas acaba de certa forma sendo controverso e deixando a imagem dos sátiros um verdadeiro mistério. Qual a sua opinião a respeito dos sátiros? Para você, eles são seres desprezíveis que não merecem nenhum respeito ou admiração? Eles são seres cultos e adoráveis ou são demônios, como os cristãos pensavam? Diz aí nos comentários, queremos saber sua opinião. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e até a próxima!